O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o homem que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Espere em Deus. Louvarei novamente o meu Deus Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que alegria imensa estarmos aqui com essa missa de abertura do acampamento de São Miguel Arcanjo 2025. E que alegria que você está aqui, neste lugar, para vivenciar tudo isto. Quem estava acordado nessa madrugada aí rezando com a gente hoje? Eita! Dá uma olhadinha para quem ao redor de você, olha quem estava rezando com você. Agora você vê o rostinho, ó. Quando a gente reza, vemos os números, mas agora você vê o rostinho das pessoas. Diga comigo: obrigado, Jesus, por estes 40 dias de oração, que mudou tantas coisas no meu coração. Estamos na missa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Lucas, capítulo 9, que é o evangelho da missa de hoje. Versículo 18. Lucas, capítulo 9, versículo 18. Esse primeiro versículo, ele já é impressionante para nós. E ele já traz ensinamentos preciosos. Leia comigo. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Eu gostaria de primeiro focar neste primeiro versículo, nessas primeiras palavras. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos. Mesmo na correria de Jesus, que era gigantesca,
ele encontrava tempo para se recolher. Ele encontrava tempo para orar. A primeira pergunta que nós já poderíamos fazer para nós mesmos é: se Cristo, na sua vida terrena, encontrava tempo para orar, quem sou eu para dizer que não tenho tempo para orar? Mesmo na sua rotina, mesmo na sua loucura de vida. E estes dias de oração que vivemos, foi uma prova de que se a gente quiser, a gente ora, sim ou não? Se a gente se organizar, a gente ora, sim ou não? Eu via vocês comentando nas redes sociais: bora dormir mais cedo. Vocês se organizaram. Nós nos organizamos para orar. Oração era costume de Jesus. Tem cristãos hoje que se dizem cristãos que oração para ele é tipo um evento. O dia que ele para orar é como se fosse um evento, quase nunca ele para orar. A oração para mim e para você deveria ser algo frequente, algo diário. O que nós estamos lendo hoje no Evangelho é de Jesus rezando, mas ele não rezou só agora. Jesus era um homem de oração, que gostava de orar. Interessante, para orar, ele se afastava da multidão. Esses dias nós vamos orar juntos. Nós vamos cantar juntos, isto também é bom. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas Jesus nos ensina que a oração, existe uma oração que deve ser entre eu e Deus. Quando fores orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em segredo. Jesus então se afastava da multidão, não porque desprezava a multidão, mas por amor à intimidade com o Pai. Então, se você ler Bíblia, você vai lendo a Bíblia, diversas vezes Jesus estava com a multidão, diversas vezes Jesus estava curando, fazendo isso, fazendo aquilo, e ele constantemente se afastava da multidão. Eu posso dizer também para vocês, eu amo a multidão, vocês vão ver, eu estou enormemente feliz de estar aqui com vocês esses 3 dias, uma felicidade imensa. Mas eu confesso para vocês, por mais que eu goste de estar com vocês, não aguentaria ficar com vocês o tempo todo. Porque todos nós temos necessidade de estar a sós para orar. Diga comigo, eu preciso na minha vida, todos os dias, me afastar da multidão. Da multidão dos meus amigos, da multidão do meu trabalho, da multidão das minhas redes sociais. Você vai precisar se afastar de várias multidões para estar a sós com Deus todos os dias. Eu espero que você entenda que a oração é para todo dia. Porque a oração é alimento da alma. Não só de pão, Mateus 4:4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A oração é o que sustenta a alma. E assim como eu preciso comer todos os dias, eu também preciso de oração todos os dias, de segunda a domingo, e de oração não tiro férias. Rezamos, por exemplo,
Domingo a gente acordava na madrugada para orar, sim ou não? Mas todos os domingos eu rezei o rosário. E eu não estou me colocando como exemplo, eu só estou dizendo que domingo também é dia de orar, mais do que nunca. É dia da Santa Missa, é dia de oração. Da oração a gente não tira férias. Aliás, quando você estiver de férias, aí que você tem mais tempo para orar. Não está trabalhando, está de férias. Agora veja que bonito, Jesus ele traz os discípulos para orar com ele. Porque hoje o evangelho tinha vezes que Jesus rezava sem a presença dos discípulos, mas agora aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus quer que você reze com ele. Amém? E que bonito foi esses 40 dias nós rezando com ele, diante do Santíssimo Sacramento. Jesus quer que você reze com ele. E ali naquele silêncio, naquela oração, é como se fosse o mestre modelando os seus discípulos. Como é que Cristo modela os seus discípulos? Não só falando, mas rezando. Como é que eu me torno um verdadeiro cristão? Não só lendo, não só estudando, não só agindo com a mente, mas oração. Então Jesus, ele ensinava os discípulos, mas não parava nisto. Jesus ensinava o mais importante para eles: vocês vão precisar orar, e eles ficavam olhando para Jesus, como Jesus orava, e olhando Jesus eles iam aprendendo pouco a pouco o que era orar. Até aquele momento que eles mesmos pedem para Jesus, perguntam para Jesus: ensina-nos a orar. Portanto, Jesus orando com os discípulos, era Jesus modelando o coração dos discípulos na oração. Você vai se tornar o que Deus quer de você se você se tornar uma pessoa de oração. Eu, Frei Gilson, serei o padre que Deus quer se eu oro. Deu para entender, sim ou não? Você vai ser uma mãe do jeito que Deus quer se você ora. Você vai ser um pai do jeito que Deus quer se você ora. É assim que Deus nos modela. Então, antes de ensinar, Jesus orava. Antes de fazer milagres, Jesus orava. Antes de escolher os seus 12 discípulos, Jesus orava. Antes de tomar decisões, Jesus orava. E a gente muitas vezes é assim: primeiro trabalho, primeiro não sei o que, se sobrar tempo a gente reza. O que essas madrugadas nos ensinaram é de quão bom é quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. Sim ou não? O seu dia é diferente, sim ou não? Antes de trabalhar, orar. Antes de tomar uma decisão, orar. Os discípulos estavam com ele. Então, esse estar com ele não é só simplesmente sentado ao lado dele, mexendo em alguma coisa. É estar com ele aprendendo a orar, estar com ele na intimidade, estar com ele sendo modelado por ele, sendo ensinado por ele. Quando Jesus reza, não é mera formalidade, é intimidade. Jesus ora
porque Ele assumiu em tudo a nossa condição, ora para nos dar o exemplo, se retira para nos mostrar o valor do recolhimento. Jesus ali chama seus discípulos para orar, porque em breve Ele fará uma pergunta importante, e essa pergunta só será respondida do jeito correto em espírito de oração. Existem perguntas que só conseguiremos dar respostas mediante a oração. Quem não reza só emite opinião. Quem não reza só fala o que está na sua cabeça. Quem não reza não está pronto para receber revelação. Quem não reza não vai escutar o que Deus quer falar. Jesus está prestes a fazer uma pergunta essencial. E como é que Jesus prepara os discípulos para uma pergunta essencial? Rezando. Eu já quero dizer para você que Deus, esses tempos que nós ficamos juntos orando, era Deus te preparando para coisas importantes na sua vida. E para coisas importantes na sua vida que virão, Ele te preparou em espírito de oração, para que você estivesse mais preparado e preparada. Deus nos prepara para coisas grandes pela oração. Diga comigo, eu preciso aprender a orar. Você guarde aí em Lucas capítulo 9. Deixa guardadinho aí na sua Bíblia. E vamos para Lucas 18. Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, versículo 1. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Diga comigo, orar sempre. Não está escrito de vez em quando. Já que você repetiu, fala para a pessoa que está do seu lado. Não está escrito de vez em quando. É sempre. Sempre é de segunda a domingo? Se vira. Quem está falando é Frei Gilson ou é Jesus? Se fosse eu, ia dar umas folguinhas para você no meio da semana. Até porque daria para mim mesmo. Mas Jesus falou que é para rezar sempre. Então não é de vez em quando. Não é quando eu quero. Não é quando eu tenho vontade. O texto não está escrito orar quando você tem vontade, orar quando você quer. Não, orar sempre. Sempre é sempre quando vai acontecer que um dia você não quer rezar, vai acontecer um dia que você vai estar doente, vai acontecer um dia atribulado, não importa, orar sempre. E para você deixar claro o que ele está falando, ele ainda diz, sem jamais deixar de fazê-lo. Jamais é. Olha para quem está do seu lado. Jamais. Bota pressão nele, fala jamais. Aí pergunta para ele assim, nem quando eu for para a praia? Diga para ele, meu filho, jamais.
Está dando para entender, sim ou não? A oração é importante. Agora Jesus vai em outra palavra mostrar a importância da oração. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 22, 40. Lucas 22, 40. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes, leia aí comigo: orai para que não caiais em tentação. Eu pergunto para você, você quer cair em tentação? Então jamais deixe de orar. Jesus está te prometendo, se você orar, o diabo vai tentar, isso não tem como mudar, o diabo vai tentar, mas se você estiver em oração, ele não vai encontrar brecha na sua vida. Agora, se o diabo aparece, se o diabo te tenta, e você não está orando, você vai cair em tentação, seja ela qual for. A tentação da inveja, a tentação do ciúme, a tentação da fofoca, a tentação da mágoa. Orai para que não caiais em... E é tão verdade isso que Jesus fez questão de colocar essa oração dentro do Pai Nosso. Ensina-nos a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar o quê? E não nos deixeis cair em tentação. Eu estou sendo muito tentado, Frei. Vá rezar. Quanto mais tentação, mais reza você tem que ter. Deu para entender, sim ou não? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. O versículo só tem 3 palavras. 1 Tessalonicenses 5, 17, o que está escrito aí? Orai sem cessar. Mais uma vez. É o dia inteiro. Eu não estou falando que você vai ficar o dia inteiro na igreja. Eu não estou falando que você vai ficar o dia inteiro plantado numa live do YouTube. Terezinha diz que oração é um olhar lançado ao céu. É um impulso do coração. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Romanos 12, 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 18. Efésios capítulo 6, versículo 18. Repete comigo: intensificai as vossas invocações e súplicas. Veja, a Bíblia está falando para você intensificar. O que nós fizemos esses 40 dias? Intensificamos. Depois, repita comigo: orai em toda circunstância. O que é em toda circunstância? Está acontecendo problema em casa? Ore. Está acontecendo problema no casamento? Ore. Está acontecendo problema na vida financeira? Sua vida financeira está maravilhosa? A saúde está ruim? A saúde está boa?
em toda a circunstância. Pelo Espírito no qual perseverai em intensa vigília. Ó que bonito, vigília. O que nós fizemos esses dias? Vigília. De súplica por todos os cristãos. Aplaude essa palavra. Voltemos para Lucas capítulo 9. Versículo 18, Lucas 9, 18. Perguntou-lhe Jesus: quem dizem que eu sou? Jesus olha para os discípulos: e o que o povo está falando de mim por aí? Vocês acham que Jesus é curioso? A pergunta é: vocês acham que Jesus não sabia o que falavam dele? Antes que você fale, ele já sabe o que você vai falar. Antes que você pense, ele já sabe o que você vai pensar. Antes que você sinta, ele já sabe o que você vai sentir. Jesus está querendo provocar alguma coisa nos discípulos, e hoje está querendo provocar alguma coisa em mim e em você. No nosso mundo de hoje, depois de tantos séculos depois de Jesus Cristo, o que o nosso mundo está falando de Jesus? O que os podcasts estão falando de Jesus? O que os programas da nossa mídia estão falando de Jesus? O que os jornais estão falando de Jesus? O que os amigos do seu trabalho estão falando de Jesus? O que na sua faculdade está se falando de Jesus? O que a seu grupinho de família fala de Jesus? Versículo 19, o que os discípulos respondem? Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. A resposta deles, essa resposta revela cegueira. Não conseguem enxergar quem é Cristo. Tentam interpretá-lo à luz do que conheciam, mas esquecem que Jesus, que é Deus, ultrapassa todo o conhecimento humano. Ultrapassa toda a expectativa humana. Deus não cabe na sua cabeça. Veja, por mais que pareça piedoso, porque João Batista e Elias são grandes homens, por mais que pareça piedoso, mas ainda é errada esta fala. E é o que nós vemos no nosso mundo de hoje. Tem gente que fala de Jesus com uma piedade. Tem gente que fala da religião com uma piedade, mas está falando algo errado. Não está baseado na verdade. Veja, podemos ter pessoas piedosas, falando até com zelo, falando até com amor, até com respeito, mas a pergunta não é se você é piedoso no que você fala, a pergunta é se está certo o que você fala. Então eu pergunto para vocês, o que o povo pensa de Jesus, que ele é João Batista, que ele é Elias, resposta certa ou errada? Certo ou errada? Parece que vocês ficaram na dúvida. Jesus, quem é maior, Elias ou Jesus? Jesus é o Deus de Elias. Na transfiguração Elias aparece, mas quem está no meio é Jesus. Quem brilha na transfiguração é Jesus.
Quem brilhava na transfiguração não era nem Moisés, nem Elias. Quem brilhava era Jesus. Jesus é o Deus de Elias. Jesus é o Deus de João Batista, a qual o próprio João Batista disse: eu não sou digno de desamarrar a correia dos seus pés, a correia de suas sandálias. Veja que para o povo queriam colocar Jesus no patamar, no mesmo patamar de João Batista, no mesmo patamar de Elias. Ei, não, vocês não estão entendendo nada. E isso revela o quê? Cegueira espiritual. A pior coisa que tem é quando você tem a cegueira espiritual, onde você não sabe quem é Jesus. São Beda dizia: o Salvador explorava a fé dos discípulos, perguntando primeiro pela opinião da multidão. Qual é a opinião da multidão? E eu já quero dizer para você, repete comigo: fé não é opinião. Diga comigo: fé não é opinião. Deixa guardadinho aí Lucas capítulo 9, vamos para Hebreus capítulo 11. O que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Portanto, diga comigo: fé não é opinião. Fé é certeza. Opinião você tem uma hoje, pode mudar amanhã. Qual a sua opinião sobre isto? A minha opinião sobre isto é tal. Amanhã mudo de opinião. Você já mudou de opinião alguma vez na vida, sim ou não? Eu várias vezes. É opinião. Opinião é opinião. Você muda. Você vai de acordo com o momento. Jesus não pode ser um momento na sua vida. Jesus quer despertar não opinião. Jesus não quer que você tenha opinião sobre Ele. Jesus quer que você tenha fé nele. A tua opinião sobre Cristo não vai mudar nada na sua vida. O que vai mudar a sua vida é a fé que você tem em Jesus Cristo. A fé que você tem em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. João capítulo 3, versículo 18. A palavra de Deus diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. O que Deus pede para nós não é opinião, o que Deus pede para nós é crer. O que Deus pede para nós é fé. Então Jesus não está dizendo aqui: olha, aquele que tiver uma opinião legal sobre mim será salvo. Não quer saber da sua opinião. Deus não precisa da opinião da humanidade. Deus não precisa da opinião do Frei Gilson. Deus não precisa da sua opinião. Desculpa se isso te chateia. Olha para quem está do seu lado e fala com todo respeito: Deus não precisa da sua opinião. Pergunta assim para ele: sabe o que a sua opinião representa para Deus? Você já sabe a resposta? Nada. Não muda. Com todo respeito a todos os cientistas, todo respeito, a ciência é maravilhosa, nos ajuda. Quando a gente está doente, a gente sabe o tão bom que uma ciência faz.
Mas Jesus não depende do que a ciência pensa sobre ele. Jesus não depende do que os professores desta terra pensam sobre ele. Jesus não depende da opinião de nenhum ser humano desta terra. Ele é Deus. Vocês podem, isso é muito comum entre nós. Qual é a sua opinião sobre o Frei Gilson? Aí começa a fofocaiada. A sua opinião sobre o Frei Gilson, beleza. Eu sou ser humano igual a você. Você pode ter, aí vai ter a opinião do que gosta, do que não gosta. Vai ter a opinião que está no meio, gosto, mas não gosto. E está tudo tranquilo. É sua opinião e a gente tem que respeitar a opinião do outro, sim ou não? Se você falar, você gosta disso, não gosto, você tem que respeitar a minha opinião. Agora, no que diz respeito a Deus, Ele não te pede opinião, Ele te pede fé. Jesus está pedindo para você fé. Em outras palavras, a tua opinião sobre Jesus não salvará você, mas a tua fé em Jesus salvará você, segundo o Evangelho que acabamos de ler. Se alguém te perguntar qual a sua opinião sobre Jesus, não tenho opinião, eu tenho fé, certeza. Certeza que Ele é meu Deus, meu Senhor e o meu Salvador. Ele é o meu Criador, o meu Salvador e o meu Santificador. Pai, Filho, Espírito Santo. Eu não tenho opinião, tenho certezas. Mas você vê, não preciso ver. Porque fé é a certeza daquilo que não se vê. Opiniões a gente emite mediante aquilo que eu leio, mediante aquilo que eu assisto, mediante aquilo que eu vejo, mediante aquilo que eu sinto. Deus não pode estar atrelado aos teus sentimentos, ao que você lê, ao que você não lê, ao que você assiste, ao que você não assiste. Portanto, uma pessoa analfabeta pode ter mais fé do que uma pessoa intelectual, cheia de doutorados na vida, porque fé não depende de estudo. Prova bíblica. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. O que está escrito aí? Vendo eles a coragem de Pedro e de João. Quais são os dois personagens envolvidos nessa palavra? Pedro, os dois grandes apóstolos. Diga comigo, Pedro e João. E considerando que eram homens sem estudo e sem instrução. Pedro tinha estudo? Pedro era instruído? E se tornou o primeiro papa da igreja. Porque confessou a fé em Jesus Cristo. E é sobre a fé de Pedro que a igreja se sustenta, se levanta. João, sem estudo e sem instrução, por revelação. Aliás, ele mesmo escreve um livro que se chama Revelação, o livro do Apocalipse, a qual direto você lê o livro do Apocalipse e escreve João. O próprio Jesus vai ditando para ele, escreve João. Escreve o que o Espírito diz às igrejas, e João vai escrevendo. Um homem sem estudo, um homem sem instrução, porque, preste atenção, Deus quer que você viva de fé.
E como é que Ele nos prepara para essa vivência de fé? Através da oração, para que você seja capaz de receber as revelações de Deus. E tudo isso eu falei só porque eu li São Beda, que dizia: o Salvador explorava a fé dos discípulos, perguntando primeiro pela opinião da multidão, para que a confissão deles não parecesse formada por isso, mas pelo conhecimento da verdade. Ou para que não vacilassem como Herodes, mas crescem no que viram. Jesus não quer que você se baseie no que o mundo está pensando, mas Jesus quer que você se baseie na verdade. Você não deve se basear no que o nosso mundo vai falar sobre Jesus. Você se baseia na verdade. Ah, mas a televisão falou isso. Ah, mas não sei quem falou isso. Respeitamos. Mas você como cristão, você não se baseia nos pensamentos dos homens, na opinião dos homens. Você se baseia na verdade. E o que é a verdade? Abra sua Bíblia. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo João 14. João 14, versículo 6. João 14, 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por... Quem é a verdade? Então, quando alguém estiver falando alguma coisa, você tem que ver se o que ela está falando está de acordo com Jesus. Se tiver de acordo com Jesus, ok. Se não tiver de acordo com Jesus, é a opinião dela. Eu não me baseio em opiniões, eu quero me basear na verdade. E a verdade é quem? Jesus. João 17, 17. João 17, 17. Santifica-os pela verdade, a tua palavra é a verdade. Ergue a tua Bíblia lá no alto. Ergue tua Bíblia lá no alto. Olha que coisa bonita. Ergue tua Bíblia lá no alto e diga bem alto: a tua palavra é a verdade. Aqui está a minha fé. É nisto que eu creio. Não em opiniões. Que hoje é uma, amanhã pode mudar. Eu não me baseio em opiniões. Eu me baseio em certezas. E a tua palavra é verdade. Uma certeza eterna para a minha vida. Amém. Dá um beijo nessa palavra e aplauda essa palavra. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: Deus não quer sua opinião. Deus quer a sua fé. O que acontece quando a gente dá as nossas opiniões? Vamos ler um trecho da Sagrada Escritura. Abra sua Bíblia em Mateus 16. Mateus 16. Mateus 16, versículo 23. Jesus está falando para Pedro que ele vai morrer. E aí, Jesus vai responder para Pedro. Mateus 16, 23. O que está escrito? Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos... Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens.
Você quer ter o pensamento de Deus ou o pensamento dos homens? Alguém está precisando de ajuda lá? Fiquem calmos, a equipe da Canção Nova já viu vocês, tá bom? Fiquem calmos. A equipe da Canção Nova já viu vocês. Então ali está precisando de ajuda. Pedro recebeu uma bronquinha ou não recebeu? E Jesus chamou Pedro de quê? Afasta-te, Satanás. Tem muita gente que está precisando ouvir isso. Coloca a mão no seu coração e diga: eu não quero caminhar de acordo com o pensamento dos homens, mas eu quero caminhar de acordo com o pensamento de Deus. Só que tem um problema. Tem que ver se você tem coragem de caminhar de acordo com o pensamento de Deus. Porque caminhar de acordo com o pensamento de Deus é desagradar os homens. A pergunta é se você está disposto a desagradar as pessoas. A pergunta é se você está disposto a aguentar o rojão. Porque o mundo vai emitir a sua opinião e você vai emitir sua fé. E quando o mundo emitir a sua opinião, eles vão querer que você a respeite. E quando você emitir sua fé e dizer que a sua fé é segura e não tem erro e é uma certeza, eles dirão que você está sendo intolerante. Eles dirão que você está sendo exagerado. Falarão e falarão e falarão e falarão e falarão e falarão. E eu quero que você nunca mais, quando isso acontecer, você tem que ter um versículo na sua cabeça. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Diga comigo, Gálatas 1, 10. Quando você ficar preocupado, o que estão pensando de mim e não sei o que, Gálatas 1, o que está escrito aí? Lá no finalzinho, repete comigo. Se quisesse ainda agradar aos homens, diga mais forte, se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Você escolhe o que você quer. Você quer agradar os homens? Você não pode ser servo de Cristo. Então o cristão não é aquele que caminha de acordo com o que a maioria pensa. Ah, mas a maioria está pensando assim. Então se a maioria está pensando assim, é assim. Não, isso para as coisas do mundo pode acontecer. Com Deus, meu amigo, não funciona assim não. Pode ser que a maioria pensa de um jeito e você não caminha de acordo com a maioria. Você caminha de acordo com o que Deus falou, mesmo que você seja a minoria. Mesmo que você seja a minoria. Se eu quiser agradar aos homens, eu não serei servo de Cristo. Amém? Primeira Coríntios 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Primeira Coríntios capítulo 1, versículo 20 a 21. O que está escrito aí? Onde está o sábio? Onde o erudito? Onde o argumentador deste mundo?
Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo, com a sua sabedoria, não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Uau! Este texto resume tudo que eu falei até agora. Sim ou não? Vamos ler de novo? Onde está o sábio? Onde está o sábio deste mundo? Repete comigo, onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o argumentador deste mundo? Está cheio de argumentador ou não está? Ah, mas por que Deus isso? E é as mesmas perguntas de sempre. Onde está? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Será que Deus vê a sabedoria deste mundo como? Como loucura. Já que o mundo com a sua sabedoria, veja, preste atenção, já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina. Ora, como pode você, sendo tão sábio, não reconhecer a sabedoria de Deus? Já que é assim, você quer ficar com a sua sabedoria? A sua sabedoria dos livros do mundo, a sua sabedoria do conhecimento deste mundo, ignorando a sabedoria divina? Já que é assim, aprove a Deus salvar os que creem. Aprove a Deus salvar quem? Não os que têm opinião. Aprove a Deus salvar os que? Diga comigo, eu quero ser este. Eu quero fazer parte dos que creem. E aqui que bonito, né? Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. As pessoas começam a ver você seguindo a palavra de Deus e dizem para você: loucura! Tá ficando doida! É melhor você ficar na loucura de Deus do que na loucura do mundo. Existem duas loucuras somente para você seguir: a loucura do mundo ou a loucura de Deus. Qual que você quer? Para essas pessoas que falam para a gente que a gente é louco, devia falar para ela também: e o mundo não está louco? E o mundo não está louco. Então, entre a loucura do mundo e a loucura da mensagem, desta mensagem, eu prefiro ficar com a loucura desta mensagem. Mas aqui não é loucura de te internar no manicômio não, viu? Aqui não é loucura depois que você segue Jesus, você ficar uma pessoa chata e insuportável. A loucura da mensagem é loucura para vocês, mundanos. Eu não vou deixar de seguir o Evangelho de Cristo, que é loucura para o mundo, mas para Deus é sabedoria. Loucura é quem está no mundo. Amém? Abra sua Bíblia. Você está bem pertinho. 1 Coríntios, na verdade já está na página aí. 1 Coríntios 2, versículo 5. 1 Coríntios 2, versículo 5. O que está escrito aí? Para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Ergue tua mão direita e diga: para que a minha fé
para que a nossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Sua fé se baseia no poder de Deus. Ele morreu por você, Ele ressuscitou por você, Ele subiu aos céus por você, Ele voltará para te buscar. É nisso que minha fé se baseia, no poder de Deus. E quem tem essa fé não é abalado. Quem tem essa fé não é iludibriado pelas opiniões contrárias. Como é triste, a criança batiza-se, faz a preparação para a catequese, recebe a primeira Eucaristia. Se ela ir muito longe, ela consegue fazer o crisma. E depois ela começa a questionar tudo que ela aprendeu. Ela começa a dar mais valor ao que os homens falam do que o que Deus falou para ela. Agora é claro, o mundo não tem medo de emitir a sua opinião, mesmo que não seja verdadeira. E olha, às vezes o mundo fala a mentira com força e parece que está falando a verdade, e nós que temos a verdade falamos frouxo, com medo, parece que estamos falando a mentira. Nós cristãos não podemos ter medo de falar o que cremos, o que acreditamos, o que confiamos, e falar com amor, e falar com devoção, e falar com fé, e falar com convicção. Eu não tenho medo dos comentários que virão depois. Eu não lido com a opinião pública, eu lido com a fé. Amém? Leia de novo esse versículo, para ficar na sua cabeça: para que a vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Vamos agora para Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Versículo de 11 a 12. Gálatas capítulo 1, versículo de 11 a 12. Leia comigo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Olha que bonito Paulo falando. Não tem nada de humano. Versículo 12: não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Por que que você crê nisto? Porque Deus revelou. Por que que você crê que Jesus é Deus? Porque Ele revelou. Por que que você crê que existe o céu? Porque Ele revelou. Tudo que eu creio é uma revelação do alto. A fé se baseia numa revelação. E Deus é aquele que se revela. Desde o Antigo Testamento, Ele foi se revelando. Eu creio numa revelação do alto e não dos homens. Está dando para entender a diferença, sim ou não? A pergunta de Jesus é para quê? Jesus quer tirar os seus discípulos da opinião dos homens e quer elevá-los para a revelação. Eu não quero que vocês fiquem no que os homens pensam. Não importa o que os homens pensam.
Aliás, se você ficar no que os homens pensam, está aí uma verdade, você vai errar, você vai se desgovernar, você vai achar então que Cristo é isso, que Cristo é aquilo, errado. Como é que você vai saber a verdade? Através da fé, através de uma revelação do alto. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 3, versículo de 15 a 17. Tiago, capítulo 3, versículo de 15 a 17. O que está escrito aí? Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas é sabedoria terrena, humana, diabólica. Diga comigo, a sabedoria desta terra pode ser terrena, humana e até diabólica. Você está entendendo, sim ou não? Tem coisas que nós ouvimos por aí que é terreno, que é humano e que às vezes é até diabólico. Onde houver ciúme e contenda, ali há também perturbação e toda espécie de vícios. A sabedoria, porém, que vem de cima. A sabedoria de Deus vem da onde? De cima. É primeiramente pura, depois pacífica, condescendente, conciliadora, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem fingimento. Portanto, a sabedoria de Deus vem da onde? De cima. E eu tinha muita coisa ainda para pregar para vocês, mas o tempo acabou. Mas já deu a mensagem. Já consegui passar a mensagem, sim ou não? Então, só para terminar, volte para Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Versículo 19. Respondeu-lhes: uns dizem que é João Batista, opinião humana. Outros dizem que é Elias, opinião humana. Outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas, opinião humana. Aí Jesus vem, versículo 20. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora ele pegou. Já vi o que vocês sabem do que está rolando de por aí sobre mim, nas redes sociais. Agora e para você, quem sou eu? Pergunto para você que está aqui, para você, quem é Jesus? Tem gente que se eu perguntar isso vai falar, é um cara legal. Não é o cara legal. Isso você fala para os seus amigos. Isso você fala para os seus amigos, um cara legal. Jesus, olha para quem está do seu lado, não é assim. Diga assim, opinião errada. Pedro, que eu mostrei para vocês a passagem, que tinha sido corrigido antes, inclusive podia estar morrendo de medo, eu vou falar nada, eu já falei uma vez, ele me chamou de Satanás. Mas Pedro, naquela ocasião, inspirado pela sabedoria humana, inspirado por uma sabedoria terrena, inspirado por uma sabedoria diabólica, como nós vimos, agora Pedro vai receber uma revelação. O que Pedro responde? Pedro respondeu, o homem não tinha medo não, vou falar de novo. Pedro respondeu: tu és o Cristo de Deus.
Tu és o quê? Pergunta: Pedro agora acerta ou erra? Acerta, porque agora ele não se baseou no que os outros estão dizendo. Agora ele acreditou e recebeu a revelação do alto. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe que a palavra Cristo significa ungido. Portanto, Pedro, para deixar claro que ele não é qualquer ungido, porque os reis eram ungidos, os profetas eram ungidos. Para não ficar dúvida, Pedro não só diz: tu és o Cristo, porque se falasse só tu és o Cristo, mas tantos foram Cristos, tantos foram ungidos. Para não ficar dúvida, e para não ficar dúvida que Pedro está recebendo a revelação do alto, Pedro está dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é qualquer Cristo, não é qualquer ungido, não é como João Batista, não é como Elias. Tu és o Filho de Deus. No Evangelho de Lucas não temos isso, mas em outro Evangelho Jesus diz: feliz és tu, Simão, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que te revelou. E por isso você agora se acertou. Deu para entender, sim ou não? Coloca a mão no seu coração e diga: Jesus, tu és o que há de mais importante para mim. Tu és o Filho de Deus. Eu creio em ti. Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E para nós terminarmos, eu só queria que você abrisse essa última passagem. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Eu quero só terminar com essa passagem. Ou melhor, desculpa. Vamos para outra. 1 Coríntios, melhor. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Achou aí? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer: Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Ergue tua mão direita e diga: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Então o que está acontecendo com Pedro? Pedro, para responder: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está sendo inspirado por quem? Quando se trata das coisas do mundo, você tem a liberdade de dar a sua opinião. Mas eu só diria para você: quando se tratar de Cristo, esqueça as opiniões. Deus quer a tua fé, Deus quer o teu amor. A tua opinião não é importante, não vai mudar nada na sua vida. Só pode dizer: Jesus é o Senhor, pela ação do Espírito Santo. Então erga teu braço mais uma vez e diga: eu me abro ao Espírito Santo. E a partir de hoje, não quero mais me basear na opinião dos homens, na sabedoria terrena, na sabedoria humana, na sabedoria diabólica. Eu quero
crer em Jesus. Eu quero ter fé e crer na revelação que vem de cima, que vem do alto, que vem do Espírito, e assim não serei enganado. Mesmo que pareça loucura para os homens, eu prefiro a loucura da mensagem de Cristo do que seguir a loucura deste mundo. Então, para este mundo eu posso ser louco, mas para Deus eu serei sábio. Amém? Faça um profundo silêncio no seu coração e deixe essa mensagem cair e penetrar na tua alma agora.